Esse programa é livre para todas as idades. Atenção para o top de 5 segundos. Nosso Atacarejo. Economia no atacado e no varejo, todos os dias. Olá, boa noite para você de casa. O Telenotícias está no ar. Fique agora com os destaques dessa edição. Cresce o número de golpes por IA no Brasil. Especialista orienta sobre dicas de segurança no trânsito durante as viagens. E ainda, confira uma reportagem especial sobre a importância do 30 de setembro para os moçoroenses. Uma ação conjunta das polícias civil e militar de Açu terminou com a prisão de um homem e a apreensão de 2 suspeitos de participar de um roubo na cidade. Veja. Na noite desta segunda-feira, dia 29 de setembro, por volta das 22 horas, uma ação rápida dos policiais civis e militares resultou na prisão de um homem e na apreensão de 2 adolescentes envolvidos em um roubo praticado contra um cliente que estava em um restaurante e pizzaria na cidade. Em razão das filmagens que apareceram, o que a autoridade policial, a Polícia Civil concluiu, é que havia uma pessoa sentada num estabelecimento comercial, assistindo a uma partida de futebol, e momento em que chegou uma motocicleta conduzida por uma pessoa, com mais duas pessoas acompanhando, ou seja, 3 pessoas, e nisso a vítima foi surpreendida, que uma pessoa pegou e arrancou a camiseta dela, subtraindo mediante violência. Se havia um fato anterior, alguma rixa entre torcida, isso daí para a Polícia Civil, de imediato, pouco importa. O que importa é que houve que um bem alheio móvel foi subtraído mediante violência, e isso configura o crime de roubo. Então, a gente estava com um agente da Polícia Civil próximo, que com a ajuda da população conseguiu prender em flagrante o condutor da motocicleta, que foi coautor, partícipe ali do crime de roubo. Ele tem 18 anos, não tem antecedente criminal, mas vai ser autuado em flagrante delito por crime de roubo, e em razão de ter 2 menores também junto na ação criminosa, ele vai responder também pelo crime de corrupção de menores. O número de motoristas que se recusam a fazer o teste do bafômetro aumentou no Rio Grande do Norte. A repórter Ticiara Macedo conversou com um especialista sobre as implicações legais da negativa. De acordo com dados do comando da Operação Lei Seca no Rio Grande do Norte, motoristas têm se recusado a fazer o teste do bafômetro. Nós estamos hoje com um especialista responsável pelo trânsito da OAB aqui em Apodi, doutor Tiago Santiago, para tirar algumas dúvidas sobre essa recusa. Doutor, quais são as implicâncias legais de se recusar a fazer o teste do bafômetro? Bom dia a todos. Bom, na legislação brasileira existe o princípio de que ninguém é obrigado a produzir provas contra si. Então, baseado nisso, muitos condutores se recusam a fazer o teste do bafômetro. Porém, mesmo com a recusa, é feito o procedimento administrativo, né? E ele vai responder tanto com a multa, como também, possivelmente, por crime de trânsito. Então, já está no Código de Trânsito Brasileiro a infração de recusar-se a submeter-se ao teste do bafômetro. Então, legalmente falando, a recusa em si não exime o condutor
né, da sua responsabilidade de ser penalizado. E existe alguma brecha na lei brasileira para que os condutores façam algum tipo de... recorram de alguma forma à justiça? O que a gente chama de brecha é, na verdade, essa recusa, no sentido de que ele prefere pagar administrativamente a multa, que é uma infração gravíssima, multiplicada por 10 vezes, do que arriscar ser penalizado por crime de trânsito. Porque ele fazendo o teste, e se der no teor acima do limite, e aí ele vai responder por crime de trânsito e não apenas a infração administrativa, que é a multa, o recolhimento da CNH e a suspensão do direito de dirigir. Caso ele faça o teste e seja constatado acima de 0,30 miligramas por litro, ele vai responder por crime e aí ele pode receber uma pena de detenção de 6 meses a 3 anos, né, além das implicações administrativas. Então a brecha, como a gente diz, é justamente essa questão de que eles preferem recusar-se, porque sabem que ingeriram bebida alcoólica que vai dar um limite alto, né, no teste, eles preferem pagar apenas a multa e não arriscar pagar pelo crime de trânsito. Você acredita que existe alguma necessidade de mudança na legislação ou na forma que é fiscalizado essa recusa e até os motoristas que passam na operação da lei seca? Sim, a gente acredita. Na verdade, o que a gente batalha e até os estudiosos também defendem é que haja adequações na legislação, né, para que essa recusa não se torne algo tão característico e prático como é hoje, né, para que no ato de recusar-se o condutor sofra alguma penalidade a mais, além da multa e a suspensão do direito de dirigir. Há quem defenda, inclusive, que ele já responda pelo crime de trânsito. É claro que isso é um assunto bem cauteloso e que divide opiniões. Mas o que a gente defende é que haja, sim, um rigor maior, né, para quem recusa-se a fazer o teste do bafômetro. E na questão da fiscalização, que haja também novos procedimentos técnicos, para que fique caracterizado não só a infração administrativa, mas também já o crime de trânsito, caso seja constatado que ele ingeriu bebida alcoólica e está dirigindo num teor acima do limite. Obrigado, doutor Tiago. É importante lembrar à população que, apesar de termos os nossos direitos, nós também temos obrigação de ter segurança no trânsito, afinal é a nossa vida, mas também a vida de outros condutores. Ticiara Macedo para o Telenotícias. O Tribunal Regional do Rio Grande do Norte começou a enviar mensagens pelo WhatsApp para eleitores que ainda não realizaram a biometria. Veja. Desde o dia 22 de setembro, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, o TRE, passa a enviar mensagens personalizadas pelo WhatsApp para eleitores que ainda não realizaram a coleta biométrica. Ao todo, cerca de 145 mil pessoas em todo o estado precisam regularizar a situação. O objetivo da mensagem é que os eleitores que ainda não têm biometria compareçam ao cartório eleitoral para fazer essa coleta, né? A gente lembra que ali, com a pandemia de 2020, o cartório eleitoral passou uns 3 anos sem coletar biometria. Então, uma grande quantidade de pessoas ficaram sem biometria. Ao longo do tempo, essas pessoas estão vindo ao cartório, mas de forma muito lenta. Aqui em Açu, a gente ainda tem 2.104 pessoas sem biometria. Então, a intenção, a campanha do TRE é que as pessoas venham ao cartório eleitoral, né, para fazer essa coleta biométrica, né? A gente não tem uma sinalização ainda do que vai acontecer com quem não vier, né? Mas é possível que no futuro ocorra até o cancelamento desses títulos. Então é importante que essas pessoas venham, né? A gente já tem, a biometria já voltou a ser coletada já desde 2023. Né? Então nós já estamos em 2025, já fazem 2 anos que a gente voltou a coletar a biometria, já é um tempo suficiente para essas pessoas virem, né? Mas ainda tem muita gente que não veio. Então o TRE está mandando mensagem para essas pessoas, né, para que elas venham ao cartório. Claro que se o cadastro estiver desatualizado, com os contatos telefônicos desatualizados, a pessoa não vai receber a mensagem. Mas a pessoa sabendo que nunca coletou biometria, ela deve vir ao cartório coletar a biometria. A previsão é de que sejam encaminhadas cerca de 3.600 mensagens por dia, de segunda a sexta, ao longo de 2 meses. A tecnologia foi desenvolvida pelo TRE-AC e permite cruzar dados do cadastro eleitoral com localização dos eleitores, indicando diretamente o cartório de cada município. É saber se a mensagem é verdadeira, né?
a pessoa vai receber uma mensagem dizendo para ela vir ao cartório. Ela não vai receber mensagem mandando clicar em nada, nem fazer nenhum pagamento, nem acessar nenhum link. É simplesmente para vir ao cartório eleitoral. Se ela quiser informações, ela pode acessar a página do TRE na internet e aí pegar mais alguma informação ou entrar em contato no nosso WhatsApp, o 3654-5929. O prazo para regularização segue até o dia 6 de maio de 2026. A coleta é essencial para tornar a eleição mais segura, como explica Rogério. Em relação à eleição, a gente sabe que torna a eleição muito mais segura quando o eleitor é reconhecido biometricamente, Então é importante que ele tenha esse reconhecimento biométrico. E fora isso, hoje em dia, a maioria dos serviços públicos estão atrelados ao .gov. E o .gov, para ser acessado, ele utiliza a base de dados da Justiça Eleitoral. Então, para a pessoa ter uma conta prata, conta ouro, ela precisa ter o reconhecimento biométrico. Hoje em dia, também os serviços do INSS, eles buscam esse reconhecimento biométrico para poder ser acessados. E o reconhecimento biométrico é feito através da biometria do TRE. Então, muitas vezes, muita gente tem vindo ao cartório eleitoral porque precisa de algum serviço do INSS, não tem conseguido fazer pelo aplicativo, por algum problema do reconhecimento biométrico, aí vem ao cartório eleitoral fazer uma nova coleta para tentar fazer o reconhecimento facial. Intervalo rápido, voltamos já. Sejam bem-vindos ao Jornal da Albergue de Mossoró. Para você que ainda não conhece o nosso trabalho, veja o que é e o que faz o Albergue nessa reportagem. O Albergue de Mossoró acolhe acompanhantes de pacientes internados que não têm onde ficar. O albergue depende das suas doações e não tem fins lucrativos. Apoio Telecab 10. Mas eu vou fazer o que com o computador aí? Bom, você escreve no computador. Visualizei aquilo como uma meta e a gente escolheu uma cidade e eu fui para Sul. Nós fundamos a Telecab. Em 2018, quando a gente negociou e assumiu as atividades em 2019, iniciamos trocando todo aquele redendo, eu me lembro como se fosse hoje. Tem meus vizinhos tudinho, usa a Telecab aqui, tudinho. Meus vizinhos aí de frente, aí do lado, tudinho. Essa rua todinha é quase essa Telecab. CNN Cal Norte Nordeste, Mizu, Água Sanvale, Solumed, Mossoró Premoldados, Farma Fórmula, BYD Carmais e Posto City apresentam Circuito Esportivo Telecab Etapa Mossoró. Está chegando a hora de viver a emoção que conecta uma cidade inteira. No dia 5 de outubro, a partir das 5 horas da manhã, a Telecab vai transmitir ao vivo o Circuito Esportivo Etapa Mossoró. Prepare-se para sentir cada conquista, cada momento inesquecível dessa jornada. A melhor programação para você, no nosso aplicativo Mais Telecab e no nosso canal do YouTube Telecab 10. Não perca! Circuito Esportivo Telecab Etapa Mossoró, dia 5 de outubro, a partir das 5 horas da manhã, só aqui na Telecab. Oferecimento. Estamos de volta e agora é hora de previsão do tempo. E a previsão do tempo para a próxima quarta-feira, 1º de outubro, vai para os municípios de Acari, no Ceará, Currais Novos, Angicos, Macau e Flores, também no Ceará.
A gente começa por Acari, o cenário é de um dia ensolarado para a próxima quarta-feira, 1º de outubro, com máxima de 32 e mínima de 24 graus. Em Currais Novos, dia parcialmente nublado, com máxima de 33 e mínima de 22. Em Angico, sol com aparecimento de nuvens, máxima de 35 e a sensação térmica pode atingir aí os 24 graus. Em Macau, o cenário se repete, máxima de 33, mínima de 25 graus. A gente encerra com Flores, no Ceará. A previsão para a próxima quarta-feira, 1º de outubro, é de um dia parcialmente nublado, com máxima de 37 e mínima de 26 graus. Olha só, os golpes com voz clonada por inteligência artificial estão cada vez mais frequentes. A situação requer cuidado e atenção na hora de atender qualquer telefonema. A reportagem é de Alice Araújo. Já imaginou receber uma ligação de um parente pedindo ajuda urgente e só depois descobrir que a voz era falsa? Com o avanço da inteligência artificial, golpistas agora usam a tecnologia para clonar vozes e aplicar fraudes cada vez mais convincentes. Um crime, né, no nosso Código Penal, o estelionato, e principalmente quando é utilizado assim para fins ilícitos. Você pega a voz daquela pessoa, manipula a voz daquela pessoa e deixa entender para possíveis vítimas que se trata de uma pessoa sendo outra. A tecnologia que facilita a vida das pessoas também pode ser usada por criminosos. Por isso, a atenção é redobrada. Voz familiar não é prova de autenticidade e é importante que todas as pessoas saibam se proteger e também saber o que fazer caso seja vítima de golpe. Procurar a delegacia especializada, comunicar o crime, para a partir daí a autoridade responsável poder investigar e punir verdadeiramente quem praticou o crime. A penalização talvez não seja tão severa, tem ali uma pena de 4 anos, né, dependendo das circunstâncias, mas aí é o que eu digo, vale a pena, você precisa denunciar, porque essa pessoa precisa ser penalizada. A clonagem de voz por IA é mais uma arma nas mãos de criminosos digitais. A melhor defesa ainda é a desconfiança e a informação. Geralmente essa captação de áudio ela vem de vídeos ou até de ligações. Essas ligações que a gente recebe e a outra pessoa não fala nada e só para captar o seu alô, a sua voz, o seu quem é. Eu geralmente eu não falo, eu espero sempre a pessoa falar. Quando a pessoa se comunica, eu identifico quem é a pessoa, aí sim eu começo a responder. Em uma semana de feriados como essa, aumenta o movimento nas estradas. Especialistas reforçam orientações simples que podem evitar acidentes e garantir uma viagem mais tranquila. 30 de setembro está chegando, o feriado, muita gente descansa, mas muita gente também pega a estrada, né? Ao meu lado, Luiz Corrêa, para conversar comigo sobre dicas para você que vai viajar. Luiz, muita gente fica em Mossoró para descansar, né, pelo 30 de setembro, mas tem motoristas aí que vão pegar a estrada. Eu queria que você deixasse uma mensagem de consciência mesmo, né, informações válidas para esses motoristas. Pois é, pessoal, vem chegando um feriadão aí, aproveitar, descansar, ir para a praia, ir para a casa de um amigo, de um parente que faz tempo que você não viu, mas lembre de um detalhe importante, você tem que chegar ao local e tem que voltar a Mossoró. Então, pensando nessas características, a gente tem que ter em mente, primeiro, é sempre importante você fazer uma inspeção prévia no seu veículo. Não sabe, leve para a oficina. E lá o seu mecânico de confiança vai olhar a questão do pneu, se está bem calibrado, vai olhar a questão da motorização do carro, vai fazer essa inspeção básica para você tomar aí o caminho com segurança mecanicamente. Mas aí eu pergunto, e você? Você está bem? Como é que está a sua acuidade visual? Seu óculos está em dias? Lembre que é diferente você pegar a estrada. Como é que está a sua pressão arterial? Está bem controlada? A sua diabetes, como é que está? Está boa? Você não vai sentir vertigem, nenhum tipo de desmaio no caminho? Descanse antes de sair, organize. Não vá com pressa, vá com calma, que você chegue em paz. E lembre, a gente está aguardando também seu retorno aqui para Mossoró. No caso de crianças, Luiz, é importante destacar também o uso da cadeirinha, principalmente viagens longas. Extremamente importante. É um bem que você tem, em que você tem que cuidar dele. Às vezes, a gente gasta muito aí, tem celular de R$17 mil e a pessoa não quer gastar 300 numa cadeirinha, num assento de elevação, num bebê conforto.
está em dúvida, não sabe qual tipo de equipamento comprar, a secretaria pode vir que a gente vai esclarecer para você questão de peso, a questão de altura, a questão da idade, mas bem rápido nós temos de 0 a 1 ano, tem que ter o bebê conforto, de 1 ano a 4 anos nós temos que ter a cadeirinha e de 4 anos a 7 anos e meio o assento de elevação, que é a parte de baixo. Assento de elevação não é livro, assento de elevação não é almofada, é realmente o equipamento destinado para o fim que ele prende, ali é preso junto ao veículo e também tem a possibilidade de colocar o cinto de forma segura. De 7 anos e meio até 10 anos no banco de trás também com cinto de segurança e a partir dos 10 anos é que ele pode ir para o banco da frente também com cinto de segurança. A gente agradece as informações, Ana Clara Oliveira, para o Telenotícias. Vamos para o nosso último intervalo, voltamos já já. Quer ficar bem informado? As principais notícias da região você confere aqui no Telenotícias. A primeira edição, às 12h30. A segunda edição do Telenotícias, às 18h30. Jornalismo de excelência você encontra aqui, na Telecab 10. Celular novo com preço justo e qualidade garantida, vem para Judson Celular. Aqui você encontra as melhores marcas, modelos atualizados e acessórios para deixar o seu smartphone ainda mais completo. E tem mais! Além dos celulares, temos relógios e uma grande variedade de eletrônicos e eletroportáteis. Parcelamos suas compras em até 12 vezes no cartão e oferecemos assistência técnica especializada. Venha conferir de perto a loja mais completa de Açu e região. Judson Celular. Aqui não tem boquinha não. De segunda a sexta-feira, às 8h30 da manhã, o nosso encontro está marcado aqui na telinha do Canal 10. Vão ser vários profissionais falando sobre saúde, histórias inspiradoras e dicas para você ter uma melhor qualidade de vida. Então vem comigo, vem viver bem. Aguardo por vocês. Para ser herói não precisa voar como um avião, não. Basta somente querer e ajudar, ter um bom coração. Todo mundo tem um bom motivo que pode fazer a diferença na vida de alguém. O GAC-RN precisa desse seu superpoder de fazer o bem, de fazer o bem na vida de alguém. Apoio Telecab 10. Estamos de volta. Mossoró é terra de cultura forte e resistência, marcada por episódios que desafiaram o tempo. Cada capítulo reforça a identidade da cidade como palco de coragem e transformação histórica. Veja. Mossoró desafiou a história. No século XIX, o município foi palco de um movimento incomum.
No dia 30 de agosto de 1875, mais de 300 mulheres deixaram suas casas contra o alistamento militar, que era obrigatório na época. A outra quebra de barreira foi em 25 de novembro de 1927. A professora Celina Guimarães Viana conseguiu registro como eleitora e em 1928 se tornou a primeira mulher a votar no Brasil. É muito interessante a gente pensar nesse pioneirismo, né? Faz parte de um movimento que acaba se correspondendo com outros movimentos também. Celina Guimarães, que foi essa primeira mulher a votar aqui no Rio Grande do Norte, ela fazia parte de um movimento que também havia em outros lugares, com a Berta Lutz no Rio de Janeiro, trocava correspondências com as mulheres em Natal também, né? E aí elas construíram essa possibilidade junto com o governador da época, o Juvenal Lamartine, que também fez as suas próprias articulações e possibilitou, através de algumas brechas na lei, que as mulheres então pudessem se alistar para votar. 5 anos antes da Lei Áurea, todos os escravizados foram libertados em uma cerimônia organizada pela sociedade moçoroense, com apoio de comerciantes, políticos e líderes comunitários. A decisão rompeu com a estrutura econômica vigente e transformou a cidade em símbolo de resistência à escravidão no Brasil. Começou no Ceará, a partir da Constituição de Territórios Livres. E quando esse processo abolicionista de constituir territórios livres da escravidão em um país, em um império escravocrata, né, nós inauguramos a partir de Mossoró o chamado transbordamento desse movimento social. Então, por isso que Mossoró é importante. Mossoró não foi a pioneira dessa Constituição do Território Livre, mas ela representa esse transbordamento da província do Ceará para todo o país. Foi nessa sala que foi assinada a ata da sessão da Sociedade Libertadora Moçoroense, que decretou a extinção do trabalho escravo. Mas uma curiosidade moçoroense é a junção de todos esses atos históricos contados em um único feriado municipal. Passados os anos, se aproveitou esse feriado para se inserir outras narrativas, para criar a figura do moçoroense heróico, do povo libertador, né, e construir uma narrativa que alimentava, de certa forma, algum propósito político na cidade. No entanto, o feriado 30 de setembro é um feriado dedicado ao processo abolicionista moçoroense. E esse processo não foi meramente uma declaração de liberdade que as elites fizeram aqui na cidade, né? Esse processo envolve a luta do povo negro pela própria liberdade. Chegamos. A década é 1920. Uma época bastante temida e, ao mesmo tempo, amada por muitos. O sertão nordestino vivia sob o medo do cangaço. Tu vai morrer! Vem me prender! O ataque aconteceu em 13 de junho. O sino da Capela de São Vicente anunciou a invasão. Agora, é bom lembrar que tratava-se do bandido mais feroz e maior estrategista dos sertões do Nordeste. Então, não era qualquer um que a cidade ia enfrentar, era Lampião. 100 bandidos invadindo a cidade, armados, né? Todos com um objetivo muito claro: invadir a cidade, saquear a cidade, sequestrar o prefeito e, se alguém viesse impedir, matar, como era o costume deles. Então, é motivo de orgulho para a cidade, para todos os moçoroenses, para todos os norte-riograndenses, a gente ter combatido e ter conseguido derrotar Lampião em 1927. 4 episódios separados por décadas, mas unidos por um mesmo fio condutor: a resistência. De mulheres que desafiaram o império, a população que enfrentou o cangaço, passando pela libertação dos escravos e pelo pioneirismo do voto feminino. Mossoró construiu uma trajetória singular na história brasileira. Teu nome sonoro remonta a era de índios valentes das margens do rio. Um legado de coragem
que até hoje inspira novas gerações. E o Telenotícias fica por aqui. Você pode rever essa e outras reportagens no nosso Instagram, @Telecab10. A nossa programação está no YouTube e também no nosso aplicativo Telecab Play. Obrigado pela sua companhia. A gente se reencontra amanhã ao 12h30. Eu espero por você. Tchau!